E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta então para trazer um pouco mais de conhecimento a vocês e nessa aula nós vamos aprender aí um pouquinho sobre a diferença entre ferramenta e conceito. Tem muita gente que se prende a isso e fica desperdiçando muito tempo, não consegue progredir, não consegue aprender porque não enxerga o que precisa enxergar, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual que é a diferença entre você ser um artista bom ou você ser uma pessoa tecnicamente boa? Qual que é a grande diferença? Por exemplo, quando você vê uma cena como essa daqui, ou uma cena que você acha que ficou interessante, a primeira coisa que você faz é pensar: ah não, isso aqui foi feito com Corona. Ah não, isso foi feito com V-Ray. Ah não, isso aqui só pode ser Arnold. Ah, isso aqui o cara usou o 3D Max. Ah não, isso aqui o cara usou o Maya. Ou a primeira coisa que você pensa é no na cena em si, fala: nossa, olha só, a pessoa usou uma Le Corbusier, ou usou, colocou esse detalhe aqui desse tecido X, ou tá usando um móvel da Tokstok, não sei. A primeira coisa que você percebe, se é qual tenta pensar qual é a ferramenta que a pessoa usou, provavelmente você é uma pessoa mais técnica. E se você pensa no conceito, é porque você provavelmente é uma pessoa mais artística. Qual que é a diferença dos dois? Por exemplo, para eu fazer uma cena como essa daqui, eu precisaria primeiro do conceito, pensar bem como seria essa parede, como seria o móvel, qual cadeira usar. Por exemplo, essa ideia aqui do tecido, ter a ideia de utilizar um tecido em cima da cadeira para valorizar a cena, o que eu colocar aqui de detalhes minúsculos. Então, esse é o conceito artístico da cena. Que tipo de madeira usar, se vai usar madeira, se não vai, qual que é o piso. As pessoas, tem muita gente que olha um 3D e pensa: nossa, o cara é bom de 3D, mas muitas vezes o cara é bom de conceito. Você precisa ter as duas coisas. Uma, você precisa saber o que você quer fazer. Então aí vem um conceito, você olhar artisticamente e falar: não, essa sombra tem que estar desse jeito aqui. Não, eu quero que tenha esse brilho aqui na parede, eu quero que esse material tenha essa cara aqui. Uma coisa é o conceito, saber o que fazer. E como que você consegue o conceito? Você consegue fazendo às vezes curso de fotografia, você consegue fazendo aulas aí para quem no caso mexe com arquitetura, aulas talvez de decoração ou se aprofundar nos estudos de arquitetura. Você consegue fazendo pesquisas de conceitos, olhando referências de várias coisas aí, não necessariamente 3D, mas coisas que você tem na vida mesmo. Por exemplo, às vezes você vai num restaurante que é bonito. Se pergunta por que ele é bonito, qual que é o detalhe que te chama a atenção, o que, que é aquilo que te traz esse sentimento de que você está contemplando algo bonito. Fazer esse exercício é muito importante, porque isso vai te trazendo conceito criativo. É isso que vai te dar a base para quando você for montar uma cena, você saber quais objetos colocar lá. E aí a segunda parte, que é a parte técnica. Como fazer isso? O primeiro passo é saber o que fazer. Como tem que ser uma sombra, como tem que ser uma luz, que tipo de luz é, que tipo de câmera você vai usar, se você vai usar um jogo de lente ou não, se você vai utilizar um material X ou não, como é visualmente um cromado, uma madeira, um acetinado. Isso é o conceito artístico. E a segunda parte é como você vai fazer isso. E é aqui que as pessoas se pegam muito, porque como fazer, por exemplo, aqui, esse tecido você consegue fazer simulando no Max, você consegue usar o Marvelous para fazer esse tecido. A mesma coisa para esse detalhe aqui das rugas da nossa cadeira. A iluminação e o render, é melhor usar qual renderizador? V-Ray, Corona, o Arnold, que aumenta array, que render que você vai utilizar. Isso aí depende muito daquilo que você precisa. Então, no final das contas, a ferramenta ela não é tão importante quanto o conceito. Você precisa ter as duas, porque não adianta nada você saber o que fazer se você não sabe como fazer. Mas as pessoas se prendem demais à ferramenta e se esquecem de que elas têm que saber o que elas querem fazer. Como é artisticamente a cena que ela quer criar. Não é simplesmente você jogar ali um monte de luz, um monte de textura que o negócio vai ficar bom. Não, você tem que ter
todo ali um conhecimento por trás daquilo. Existe toda uma preparação antes de começar uma cena. E na parte de ferramenta, que é a segunda parte, a primeira parte é você estudar para saber como ou o que você quer fazer, e a segunda parte é você fazer isso. Então, na segunda parte da ferramenta, até às vezes eu falo demais do Corona, mas por quê? Porque é uma ferramenta que me ajuda a fazer o que eu quero de forma mais rápida. Então, tem gente que usa muito o Blender. O Blender é uma ferramenta boa? É uma ferramenta boa. Você vai conseguir fazer uma cena como essa que eu estou te mostrando aqui? Vai. Talvez até melhor? Talvez até melhor. Se você for artisticamente muito bom, você faz uma cena melhor, independente da ferramenta. Mas a questão é a seguinte: a primeira, tempo. Com o 3D Max e com o Corona, eu consigo setar essa cena muito rápido, porque eu estou olhando aqui acontecer, eu estou olhando a iluminação. Se eu quiser fazer uma alteração aqui, se eu quiser testar um material, eu consigo ver isso em tempo real. Então, o que acontece? Isso me ajuda demais, demais aí a configurar a minha cena. Se agora me diz uma coisa, imagina que você tem aí uma ferramenta X, digamos que você gosta de usar, por exemplo, o Blender. Não estou falando mal de ferramenta nenhuma, entenda. Conheço pessoas que fazem coisas incríveis com o Blender, com o SketchUp. Mas imagina o seguinte, imagina que você vai fazer a mesma cena com o Blender e você não tenha todos os recursos que você tem no 3D Max. Você vai levar muito mais tempo, muito mais esforço para fazer a mesma coisa. É a mesma coisa o Overlay. Eu usei o Overlay, sei lá, uns 8 anos eu trabalhei com o Overlay fixo. E eu não abri a mão dele por nada. Porque na época, os renders assim que as empresas usavam geralmente ou era o Overlay ou era o Mental Ray. E aí ficava naquela competição entre o Overlay e o Mental Ray. E o Mental Ray era muito mais difícil de você configurar do que o Overlay. Aí o que aconteceu? A galera começou a usar demais o Overlay. Agora, pense o seguinte: hoje, com o Corona, você consegue fazer a textura e ver ela acontecendo em tempo real. Você consegue setar a iluminação e ver ela acontecendo ali na sua viewport, igual a gente tem aqui. Aqui o nosso preview e eu posso trabalhar nas outras janelas. Ou deixo isso aqui no monitor e trabalho com o Max aqui no outro monitor. Você consegue ver, então você consegue ajustar ali a nuance da sombra que você quer. Você consegue ajustar ali a nuance do shader que você quer. Entende? Você consegue dar os detalhezinhos que você quer para a cena, porque você está vendo ela acontecer em tempo real. Então é muito mais fácil você configurar, você setar. Eu, sinceramente, sou totalmente desapegado da ferramenta. Se alguém me apresenta uma coisa nova que é inovadora, que vai me ajudar, e eu percebo que aquilo é útil, não vai me atrasar o trabalho, eu abraço. Eu abraço aquela ferramenta e uso. Que foi o que aconteceu com o Corona, por exemplo. Quando eu fui começar a trabalhar, que eu fui arranjar meu primeiro trabalho com 3D, eu me lembro que era até um estágio, eles utilizavam o 3D Max. E aí eu fui dar uma perguntada pro pessoal que trabalhava lá e percebi que assim, 90% do mercado brasileiro usava 3D Max, pelo menos para quem faz stand, cenografia, esse tipo de coisa. E então eu gostava de mexer com o XSI, gostava de mexer com o Maya, mas eu tive que focar em aprender o Max porque era a ferramenta que o mercado me pedia. Então tem muito isso também. Não adianta nada você aprender o Blender e ficar super bom se na hora que você precisar aí, trabalhar as pessoas utilizarem o 3D Max, por exemplo. Então, todo aquele conhecimento ali que você teve da ferramenta meio que é desperdiçado. Então, na hora de você pensar, se você está começando agora a estudar, na hora de você pensar o software, você tem que escolher muito bem o software, porque leva muito tempo para você aprender. O conceito artístico, você vai levar uma vida para aprender. Uma vida. Mas o conhecimento técnico, você vai levar aí, talvez, depende muito do que você quer fazer, do que você precisa. Mas você vai levar menos tempo. Às vezes em um ano você consegue ficar bom aí na ferramenta, bom o suficiente para fazer aquilo que você quer, aquilo que você imagina. Ou então às vezes você precisa de 5 anos para ficar bom na ferramenta. Mas
Essa é a grande diferença e eu queria que vocês pensassem muito nisso, porque existe aí o nosso conceito, o conceito da sua cena, do seu 3D, e existe também o uso da ferramenta. Primeiro você tem que saber o que você quer fazer, para depois você descobrir quais ferramentas você pode utilizar para fazer aquilo de forma mais fácil, de forma mais rápida, ok? Esse nosso vídeo foi mais um bate-papo, um tanto quanto informal, mas para dar uma noção para vocês importantíssima, porque eu conheço pessoas que ficam quebrando a cabeça a vida inteira em aprender somente a ferramenta e não se desenvolve artisticamente. Então a pessoa sabe usar uma cacetada de ferramentas, sabe usar tudo quanto é plugin, mas o 3D dele nunca fica bom. Assim como conheço gente que fica adaptando o que vai fazer aquilo que sabe da ferramenta. O que seria isso? Ah, putz, aprendi tecido agora. Nossa, só vou fazer tecido. Tudo que eu vou fazer, eu uso tecido porque é uma coisa que eu aprendi a usar a ferramenta. Não. A ferramenta, ela tem que se adaptar ao seu conceito. Você tem que ter primeiro um conceito bem formado para depois ir atrás da ferramenta que você quer usar. Sabe por quê? Senão seu trabalho começa a ficar preguiçoso. Você começa a fazer só aquilo que te agrada, só aquilo que você sabe fazer, só aquilo que é a sua zona de conforto. E ficar na sua zona de conforto, sinceramente, não vai te fazer crescer em nada. Em nada. Entende? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é um vídeo mais para pensar sobre o rumo que você vai levar aí no seu trabalho, nos seus estudos, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal.